Muito bem, vamos estar iniciando essa que é a última aula aqui do módulo Profetas Menores. Com muita alegria, vamos estar concluindo essa matéria aqui da unidade 4. Abra, por gentileza, aí na página 149 do seu livro, página 149. Os irmãos que estão chegando aí, grande abraço a todos vocês. O irmão Geraldo, o irmão Marcelo, a Rose, Idiane, Maria Alice, a Josilene, a Jussara, Sandoval, Mendes, Galvão, Samuel Dias, todos os nossos irmãos. É uma turma grande aí de 100 e poucos alunos. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se eu esquecer de estar falando aqui no final, nós gostaríamos de estar transmitindo aqui o nosso abraço a todos vocês. Foi um prazer realmente imenso poder estar ministrando esta aula aqui dos profetas menores para todos vocês. Ibadianos aqui da sala 6 no centro e ibadianos aí também do setor sul, lá de Taquaralto e toda aquela região ali das Aurenis, Taquari e tudo mais. Grande abraço a todos vocês. E agradecendo aqui também o nosso diretor central, Paulo Rodrigo, agradecendo também Matheus Rocha, da Engenho Sul, o nosso diretor aqui geral, pastor Silas Batista, ao conselheiro aqui do DEC, pastor Erisvan Batista, o nosso pastor presidente. Grande abraço a todos esses grandes homens de Deus. Vamos aqui, temos muitas coisas para falar e pouco tempo para executar. Realmente muito difícil a gente fazer aqui, sintetizar, dar uma visão panorâmica aqui dos livros Profetas Menores, em uma aula, em uma unidade, apenas em 45 minutos, uma hora, tal como nós estamos fazendo. Mas precisamos estar ganhando tempo, estamos tentando aqui sintetizar aquilo que a priori seria mais interessante que vocês aí de casa estejam aprendendo, tá bom? Aí na página 149 do seu livro, unidade 4, prioridade, esperança e ética em tempos de recomeço. Prioridades, esperança e ética em tempos de recomeço. As prioridades aqui são as prioridades espirituais. É o que vai estar tratando o livro do profeta Ageu. As prioridades espirituais. Tudo na vida você precisa ter prioridade. Vamos abordar também um assunto que é por demais importante e relevante, sobretudo nos dias e tempos difíceis, tal qual nós estamos vivendo nos tempos odiernos. Falo da esperança, a bendita esperança que todos nós precisamos ter, e é sobre esperança que fala o profeta Zacarias. E no capítulo 3, já aqui da unidade 4 do nosso módulo Profetas Menores, vamos estar falando sobre a ética em tempos de recomeço. E a ética em tempos de recomeço é o tema abordado no livro do profeta Malaquias. Então vamos já aqui agora, sem perda de tempo, para a página 151 do profeta Ageu, primeiro profeta menor dessa última classe que nós estaremos falando aqui. Ageu fala sobre as prioridades espirituais. No capítulo 1 aqui do livro do profeta Ageu, você precisa se situar aqui mais ou menos no tempo. Esse profeta Ageu, ele é contemporâneo de Esdras, de Neemias, Zorobabel, Sealtiel, toda essa turma aqui. Então, no capítulo, é interessante nós observarmos aqui, prestarmos algo bastante atenção aqui, em um fator sobre para quem ele está enviando essa mensagem. O capítulo 1 de Ageu, ele vai ter este cuidado de estar falando aqui, basicamente, transmitindo a mensagem. Para quem ele está transmitindo a mensagem? Evidentemente que está falando para todo o povo remanescente que agora estão retornando para Israel para poder reedificar a cidade, mas sobretudo a mensagem é endereçada e ele endereça essa mensagem
transferindo e falando agora para quem? Para Zorobabel. Ele está transmitindo esse conteúdo também para Sealtiel, que era o governador da província de Israel, a província ali do reino de Judá, a Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto de todo o povo. Então ele transmite esta mensagem agora. Ele tinha o porquê de estar encorajando o povo naquela oportunidade. Então ele vai observar, e o pano de fundo dessa história, e o capítulo de número 1, ele vai se ater um pouco nesses detalhes aqui, porque se percebe que o povo, a nação de Israel, estava vivendo, na verdade, aqui um período em que eles se preocupavam basicamente com aquilo que era propriamente seu. Estavam esquecendo-se das coisas de Deus. E é por isso que o profeta agora, e se nós aqui tivéssemos que fazer um resumo do livro, o resumo do livro seria: as prioridades espirituais precisam estar em primeiro lugar. O que significa dizer que eu, na verdade, tenho as minhas necessidades, mas dentro das minhas necessidades eu preciso estabelecer as minhas prioridades, porque se eu não estabelecer as minhas prioridades, eu perco o foco, eu perco a direção, eu fico sem rumo, eu fico sem ter um norte, um balizador que me fará chegar ao final, ao outro lado da jornada, ao outro lado da margem. Eu preciso de um direcionamento, eu preciso de uma bússola, eu preciso determinar aquilo que é urgente, aquilo que é necessário a médio e a longo prazo. Então, o que o profeta está querendo chamar a atenção aqui, é muito observado no capítulo 1, é que o povo estava vindo agora para se restabelecer na cidade de Jerusalém, retornando agora do cativeiro babilônico. Mas o que acontece? Eles estão mais preocupados em construir as suas casas, as suas moradas, estão mais preocupados com aquilo que é propriamente seu. Agora vai chegar no capítulo de número 2 do profeta Ageu, e eu quero chamar a atenção porque o capítulo 2 ele é por demais importante. Porque se você entender o capítulo 2 aqui do profeta Ageu, você já vai encontrar a chave para compreender a mensagem do livro. E você também terá algumas valiosas lições que você poderá estar aplicando para a sua vida. Se não, vejamos, ele vai começar dizendo aqui no capítulo 2, o profeta Ageu, emissário de Deus, Deus agora entrega uma palavra pelas bocas do profeta, pelo homem de Deus, o profeta Ageu. E ele começa dizendo da seguinte forma: e veio a palavra. O capítulo 2 ele vai iniciar mais ou menos assim de Ageu: e veio a palavra do Senhor ao profeta, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ouve agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador da província de Israel, e a Josué, filho de Josadaque, o filho do sumo sacerdote, e agora ao resto do povo. E ele vai dizer agora na sequência, dizendo: quem dentre vós que tendo visto edificada agora esta casa, e vocês comparam com o templo de Salomão e diz: este é nada com aquele templo que existia lá no passado. Então, agora qual é a função do profeta Ageu? É de reanimar, é de animar o povo, porque o povo agora já tinha edificado os muros, o povo já havia começado agora o templo estava parcialmente terminado, mas Deus queria encorajar este povo aqui nas prioridades, naquilo que era de primordial importância, naquilo que importava, naquilo que era interessante, naquilo que era priori, naquilo que era relevante. Então esse profeta agora, ele vai conclamar o povo a estabelecer as prioridades. Já falei, todos nós temos necessidades, mas eu preciso entender o que é prioridade. Eu tenho necessidade de colocar uma gravata,
eu tenho a necessidade de comer bem, eu tenho vontade e necessidade de me vestir bem, mas existe dentro destas minhas necessidades as minhas prioridades. Então preciso entender que melhor do que roupa é a água, porque a água me serve para a sobrevivência, porque sem água eu não vivo, sem essa gravata até que eu vivo, mas sem água eu não conseguirei viver. É importante também nesta oportunidade dizer, quando a gente vai fazer as nossas compras, veja primeiro aquilo que é necessário, aquilo que é utilitário, e os supérfluos, as balinhas, as guloseimas, as outras coisas que são supérfluas, você tem necessidade, até sente, mas é prioridade, vai resolver, vai atrapalhar o seu orçamento. Então estabeleça, a primeira coisa na nossa vida é estabelecermos prioridade. Se não, vejamos, se não tivermos o devido cuidado em estabelecermos prioridade, vamos ter muitas dificuldades ao longo da nossa vida. Então é importante estabelecermos as prioridades. Só que as prioridades que Deus estabelece aqui são as prioridades espirituais. E o que eu aprendo aqui? Dentre todas as prioridades que nós temos na vida, nós precisamos, na verdade, ter dentro de nós a preocupação, a prioridade máxima com as coisas espirituais. Eu necessito de várias coisas desta vida, eu preciso trabalhar, e eu preciso trabalhar para poder sustentar a minha família, mas eu também tenho que ter a minha preocupação de o alimentar espiritualmente. Eu tenho que comer as coisas materiais aqui, o arroz, o feijão, mas o principal para Deus é alimentar o espiritual. E de que forma nós nos alimentamos? Com a leitura da palavra de Deus. Como é que eu me alimento? Orando, jejumando, pagando preço, dialogando, conversando, buscando a face do Senhor, nos convertendo a cada dia. Então isso é prioridade. E o povo estava perdendo esta prioridade, e agora o profeta Ageu é levantado por Deus para trazer à memória, a lembrança e o cuidado para o povo de Israel de que eles deveriam estabelecer prioridades espirituais. E é isso que o profeta Ageu começa a dizer. E o interessante é que quando o povo agora começa a se preocupar, e a tônica aqui do capítulo de número 2, não vamos nos atermos muito aqui, senão gastamos muito tempo e a gente tem muita coisa ainda para andar. O importante para você entender, e aqui é o capítulo-chave, o capítulo 2, ele vai estabelecer aqui no capítulo de número 2, 3 promessas condicionais, que é de primordial importância. Se você tomar posse destas 3 promessas condicionais, por que eu digo que isso é importante? Se você tomar posse das 3 promessas condicionais da parte de Deus, estabelecidas aqui no capítulo de número 2 do profeta Ageu, você vencerá qualquer obstáculo, você para sempre será um vencedor, nada poderá lhe deter, ninguém conseguirá te resistir. Por quê? Porque você tem 3 importantes promessas aqui, meus amados e queridos irmãos, promessas valiosas, que se você tomar posse dela, nada vai lhe parar, para sempre será abençoado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus por isso. E que promessas são essas, pastor Euripides? E por que promessas condicionais? Porque a maioria, basicamente todas as promessas de Deus contidas na Bíblia, elas são promessas condicionais. Invariavelmente, uma ou outra, pode ser que seja uma promessa que ela, independentemente da condição, ela vai se cumprir. Muitos de nós